Nesse momento, convidamos vossa preciosa atenção para a leitura, a qual já havíamos anunciado, em Atos capítulo 8, versículos 26. Assim está escrito: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse texto, estimados radiovintes, é maravilhoso e nos traz ensinos importantes. Nós estaremos orando agora a favor de todos os nossos estimados radiovintes, todos quantos nos acompanham. Estaremos orando a favor de todo o povo desta cidade, desta região, a favor das nossas autoridades, porque todos nós precisamos da palavra de Deus, precisamos do ensino santo, precisamos de Deus que nos guie e que nos ensine. Oramos então nesse instante ao Senhor nosso Deus. Pai que está nos céus, no nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos, nós agradecemos por este momento que nesta manhã aqui estamos diante dos microfones da Rádio Folha para levar tua santa palavra a todos quantos dela necessita, a todos quantos dela precisam para o seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possa, ouvindo e aprendendo a santa palavra, possam ser salvos. Nós rogamos em nome de Jesus a favor de toda esta cidade, de todas as nossas autoridades, para que possam estar instruídos pela palavra de Deus, para que possam administrar com justiça, com retidão diante de Deus. Nós pedimos tua bênção a todos quantos estão necessitados, aos que estão enfermos, que a tua bênção possa alcançar a todos quantos creem, a todos quantos nos ouvem nesse instante, crendo no nome do Salvador Jesus Cristo, que tu possas, Senhor, enviar a tua palavra para nos curar. Envia, Senhor, a tua palavra para curar todos esses povos, toda esta região, desta cidade, todos quantos necessitam deste livramento e desta ajuda tão importante, tão necessária que vem dos céus. Em nome de Jesus pedimos e pela fé agradecemos. Nós temos lido a história da evangelização do eunuco da rainha de Candace, aquele que era superintendente de todos os tesouros daquela importante rainha da Etiópia. Ele, o evangelista Filipe, o apóstolo Filipe,
ele estava lá para as bandas do norte, um tanto distante de Jerusalém, perto da fronteira da Síria, evangelizando naquelas regiões. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. O evangelista foi obediente à voz do Senhor quando ouviu do anjo do Senhor a ordem para descer para as bandas de Jerusalém, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto, ou seja, está necessitado de ouvir a palavra, o som maravilhoso do Evangelho. E ele levantou-se e foi, obedecendo a palavra de Deus. Filipe desceu para as bandas do sul, desceu para a cidade de Gaza, para depois passar em Azoto e depois chegar até Cesareia, que já está mais próximo de Jerusalém, para as bandas do sul. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aquele homem estava sedento e estava lendo o livro do profeta Isaías, e assentado no seu carro voltava para a sua terra, na Etiópia. E encontrou, ou seja, alcançou, Filipe alcançou aquele homem, porque ele andou depressa para acompanhar aquele carro. E aproximando, ele ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Filipe perguntou se ele estava entendendo a palavra, a mensagem do profeta Isaías. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ele estava muito interessado, todavia havia muitas dúvidas. Ele não sabia de quem o profeta falava, não sabia que o profeta falava do Senhor Jesus Cristo, porque tudo estava relatado, escrito no profeta Isaías. Está escrito, foi escrito há cerca de 700 anos dos acontecimentos que aconteceu em Jerusalém, a crucificação do Senhor. Cerca de 700 anos antes, já o profeta Isaías havia relatado minuciosamente. Aquele mordomo então lia essas coisas, mas não entendia. E o Espírito Santo mandou que Filipe o ensinasse. Então ele rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de seus tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo, o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O eunuco tinha dúvida, não sabia de quem o profeta estava, a quem o profeta estava se referindo, se seria ele mesmo ou seria algum outro. Então, o que aconteceu? Pelo Espírito Santo, Filipe, então, aproveitando esta passagem do profeta Isaías, abriu a sua boca e, começando nesta escritura, anunciou a Jesus. Então, Filipe esclareceu tudo o que havia acontecido em Jerusalém e anunciou para aquele eunuco todos os acontecimentos daqueles dias e como o Senhor havia sido morto, conforme estava escrito no profeta Isaías, e havia sido ressuscitado e teria sido assunto ao céu. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Com certeza a palavra do mensageiro de Deus, a palavra de Filipe para o eunuco foi a mesma que o Senhor Jesus Cristo mandou falar: ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem daqueles dias que o Senhor falou, que o Senhor ensinou, que o Senhor mandou anunciar.
esta mensagem precisa continuar também nos nossos dias, porque nós ainda estamos neste mundo. Não fomos ainda arrebatados, não concluiu ainda a obra de evangelização do mundo inteiro. Por isso a mensagem é a mesma, nada pode ser mudada, os padrões têm que ser o mesmo, quanto à mensagem, quanto aos louvores, quanto às músicas de louvores a Deus, e quanto à oração, a necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, Filipe, seguindo o padrão, o modo como o Senhor Jesus Cristo ensinou, ele anunciou a palavra para aquele eunuco. E ele disse: eis aqui água. Quando iam caminhando, aproximou-se de algum ribeiro, e ele disse: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Ora, geralmente dá-se um tempo para que fique comprovado que a pessoa está realmente convertida, para depois ser batizado, porque o batismo é símbolo de morte e ressurreição. Não se pode sepultar alguém que ainda está vivo. Necessário se faz que esteja morto completamente para que possa ser sepultado. Assim é que, depois de um certo tempo, se a pessoa realmente está convertida, morreu para o mundo, pode ser então sepultado, ou seja, batizado como símbolo de sepultamento, e ressuscita, levantando da água, ele passa a viver a nova vida de Cristo, ressuscitado com Cristo. Assim, o Filipe exigiu, disse para ele que era lícito, só que tinha uma certa exigência. Se ele tivesse realmente convertido, tivesse realmente crido em Jesus Cristo, então ele deu o testemunho. Porque Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele fez a sua confissão de fé. Então ele estava realmente apto para ser batizado, apesar de ter sido convertido naquele mesmo momento. E Filipe, que pelo Espírito Santo entendia essas coisas, ele o batizou. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais, o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Quando terminou a obra, aquela evangelização do eunuco, já a tarefa estava terminada, e como Filipe não tinha condução para prosseguir a sua viagem, Deus providenciou, e o Espírito Santo arrebatou a Filipe, o qual foi se achar em outra cidade, em Azoto, que é Asdod, uma cidade dos filisteus na orla marítima, mais ao norte de Cesareia. E ele se achou em Azoto. Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. O eunuco prosseguiu o seu caminho muito alegre, porque havia encontrado aquilo que já há muito tempo ele procurava, lendo as Escrituras, e ele não entendia essas coisas, mas Deus enviou alguém, um mensageiro, um mestre, um ensinador, para instruí-lo acerca destas verdades tão importantes e necessárias para a nossa salvação. E ele, crendo, aceitou de todo o seu coração, se converteu, foi batizado e foi-se embora para a sua terra com muita alegria. Com certeza, ele foi um mensageiro de Deus para a terra dos etíopes, para que muitas almas se rendessem a Cristo, aceitando-o como seu Salvador, através do testemunho daquele etíope superintendente da rainha de Candace, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Assim é que o Espírito Santo continuou evangelizando aos povos daquelas épocas, e os seus mensageiros continuavam a obra de evangelização, a mesma que nós continuamos nos nossos dias. Portanto, necessário se faz que nós aceitamos e, dando crédito à palavra de Deus, possamos estar também preparados para este momento que o Senhor nos tem prometido, quando Ele se manifestar, porque concluindo esta obra, o Senhor se manifestará nas nuvens dos céus para o arrebatamento da sua igreja, concluindo assim a sua obra,
e inaugurando o seu reino milenar sobre esta terra. Esta é a esperança de todos quantos têm crido na palavra do Senhor Jesus Cristo e continua aguardando esse momento, as suas promessas. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos estimados radiovintes, para que possa também entender como aquele eunuco da rainha de Candace possa também se converter e estar pronto para continuar realizando a obra de Deus e aguardando a sua vida. Nós chegamos para o final do nosso programa desta manhã. Agradecemos aos nossos estimados radiovintes por sua amável sintonia e vos convidamos para voltar amanhã, nesse mesmo horário, às 6 da manhã. Estaremos aqui lendo mais um capítulo da Palavra de Deus. Você está convidado para acompanhar toda a nossa programação todas as manhãs. Em nome de Jesus e para a sua